Bom dia, bom dia com muita alegria, queridos, amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja Deus por mais essa manhã, por podermos receber de Deus uma palavra vinda direto do céu para nós, né? Um alívio, um refrigério nos dias difíceis, saber e ter a certeza que o Senhor é conosco. Né, o nosso título de hoje fala assim, em frente, né? Em frente quer dizer siga, vá em frente, não pare, não desanime. Nós vamos falar hoje, né? O devocional vai falar sobre Elias. O profeta Elias teve tantas experiências com Deus, mas tantas e tantas e tantas. Ele sabia, né? O poder, o quão poderoso era o Deus, né, de Israel. Quão poderoso era o nosso Deus. Mas ele teve uma ameaça, né? Recebeu uma ameaça de morte de Jezabel. Se intimidou, se desesperou e entrou numa caverna, né? E ele achou que a sua história já tinha acabado, que ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, né? O Senhor fala para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Né? O Senhor enviou um anjo para cuidar de Elias ali na caverna, com pão fresco, né? Aquele pão maravilhoso, um pão fresco hoje em dia de uma padaria já é bom, imagina um pão fresco direto do céu. O Senhor levou, né, alimento, suprimento para abastecer Elias, para Elias continuar a caminhada. Mas Elias estava muito desesperado, muito desanimado. Ele falou: não, eu quero, né? Ele estava desejando a morte. Elias se entristeceu, né? Se desesperou. Eu creio que teve ali um momento de depressão. E faz parte da vida, queridos, faz parte, né, da nossa vida de ser humano, ter algum momento na nossa vida, estarmos passando por algum processo e nós entrarmos na caverna, querer se esconder de tudo e de todos, né, ter medo, sentir desespero, angústia. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, já aconteceu comigo em momentos de bem menos, que o problema era bem menor, né? Que a situação, a causa era muito menor e eu me enfiei dentro da caverna. E agora, no processo desse ano que passou, no meio de 2 lutos, eu não me enfiei dentro da caverna, pelo contrário, o Senhor, né? Eu estava ali todo o tempo, segura, presa nas mãos do Senhor, não larguei. E assim o Senhor me sustentou e eu saí, né, desse processo difícil dos 2 lutos mais forte do que eu estava antes dos 2 lutos, curada emocionalmente. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, faz parte, né? Entrar numa caverna não é o problema é permanecer dentro dela, é não sair para cumprirmos o chamado e o propósito do Senhor, né? E Elias foi fortalecido e depois daquela caverna ele ainda conseguiu caminhar e cumprir o propósito do Senhor. Ele ungiu 2 reis, né? E ele ungiu Eliseu como seu sucessor. Então Elias saiu vitorioso daquela caverna, né? Então, queridos, só escreve uma história quem sai da caverna, quem fica dentro da caverna e acaba morrendo na caverna, né? Não tem uma história, né? O fim dele é ali e acabou a história por ali. Mas Deus tem sempre uma nova história a escrever, né? O Senhor tem sempre uma linda história para escrever através da nossa vida, né? Nossa história não acaba aqui. Se você estiver dentro de alguma caverna, algum desespero, algum medo, algum sofrimento, segura na mão do Senhor e saia dessa caverna. E viva o seu propósito. Deus tem muitas coisas lindas ainda para realizar através da sua vida. Em nome de Jesus. E o nosso título diz: em frente, né?
E a palavra está em 1 Reis 19:4, que fala assim: entrou no deserto, caminhando um dia, chegou em um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava cansado, desesperado, mas o Senhor o alimentou, o fortaleceu dentro daquela caverna e ele caminhou e caminhou, foi em direção ao seu propósito, concluiu o propósito que Deus tinha na vida dele, né? E é tanto que Elias foi um homem de Deus poderoso, usado pelo Senhor, que ele nem morreu, né? Nem foi sepultado. Ele foi levado para os céus em uma carruagem de fogo. Olha isso, que homem de Deus, né? E ele estava ali, deprimido, angustiado, faz parte. Mas hoje, em nome de Jesus, ganhe forças, ganhe alimento dos céus, o pão do céu, o pão da vida, que é Jesus, o nosso melhor alimento. Se alimente dele e saia dessa caverna em nome de Jesus. A leitura diz assim: fugir é uma resposta comum diante de crises e conflitos, uma tentativa rápida de escape das responsabilidades que nos desafiam. Casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando o enfrentamento de compromissos essenciais. Quantos casais se distanciam por receio de encarar as responsabilidades de fidelidade e honra? Quantos pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os filhos, especialmente no que diz respeito à disciplina? E quantos filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade? A fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que relutam em assumir o compromisso com a santidade. A natureza humana, ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado em nossa carne. Até mesmo o profeta de Deus como Elias sofreram essa pressão e a fuga motivada por medo, insegurança ou culpa diante do peso do pecado. Mesmo compreensível, em certos momentos, a aversão ao confronto revela as raízes não resolvidas. Enfrentar o abandono, por exemplo, exigiu de mim superar o receio do confronto, pois este nos retira da plateia e nos coloca no ringue da luta. Hoje quero encorajar você a enfrentar os problemas em vez de ceder à tentação de fugir ou tentar colocá-los embaixo do tapete. Encarar as responsabilidades com fé e coragem é crer que Deus já lhe deu a capacidade necessária para vencer e superar. Por mais desafiador que o confronto possa parecer, saiba que esse é o caminho para que você alcance transformação e crescimento. Então, queridos, vá à luta, vá em frente, né? Confronte, seja forte, seja corajoso, caminhe em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não fique trancado dentro da caverna, saia da caverna em nome de Jesus. A nossa frase do dia de hoje fala: é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. A palavra-chave de hoje é superar. Então, queridos, que o processo que você está passando, que o processo que você passou, se você não conseguiu sair da caverna depois que passou por esse processo, ou está na caverna porque está passando por um processo difícil, esse processo precisa servir somente para te amadurecer, para te fazer crescer, para te fazer melhor, para te fazer mais que vencedor, não para te derrubar, destruir, te angustiar e te deixar preso numa depressão ou numa caverna. Em nome de Jesus, seja qual for o processo que você está passando hoje, né? Que seja para o crescimento. Eu louvo a Deus porque todos os processos que o Senhor me permitiu passar até aqui foi verdadeiramente para o meu crescimento emocional, espiritual e até físico, com a cura que o Senhor me deu do meu emocional, né? Então, queridos, que sirva
para crescimento. Saia dessa caverna e viva o lindo propósito que Deus tem para você na sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.